Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula de Química Analítica. Na verdade, quinta aula, né? Primeira nós fizemos padronização do hidróxido sódio, segundo do ácido clorídrico, a terceira nós fizemos a repadronização do ácido clorídrico, a quarta nós fizemos a determinação do teor de ácido acético no vinagre, fizemos uma titulação que envolve um fator de diluição, que é aquela questão onde a gente prepara uma solução, uma quantidade, retira uma porção para poder titular. E hoje, nossa quinta aula de Química Analítica prática, nós vamos fazer uma titulação de retorno. O que vem a ser isso? O objetivo é determinar a porcentagem de hidróxido de magnésio em amostra de leite de magnésia. Está aqui em minhas mãos o leite de magnésia, que nada mais é do que um neutralizante, né? Um antiácido estomacal, muito utilizado aí no tratamento de azia, essas queimações estomacais, oriundas aí do refluxo gastroesofágico. Então, é uma base. O hidróxido de magnésio é uma base e aqui está o nome comercial aqui de venda do leite de magnésia, onde eu tenho um teor percentual de leite de magnésia aqui. Segundo a embalagem, o teor de hidróxido de magnésio aqui é de 8% em peso por volume. Eu vou até anotar isso aqui no cantinho, a referência aqui, ó. A referência é 8% peso por volume, ou seja, é um título da massa por volume de solução, ok? Vou te dar mais um dado importante aqui, que é a densidade dessa solução. A densidade é 1,032, tá? Gramas por ml, tá? É a densidade aí dessa solução. Pois bem, qual é o nosso objetivo hoje? O nosso objetivo é aplicar a volumetria ácido-base dentro da química analítica para determinarmos o teor de hidróxido de magnésio nessa amostra de leite de magnésio, ok? Algumas peculiaridades que são importantes eu comentar com vocês aqui. Lembra, todo experimento está sujeito a erro e nós precisamos identificar os possíveis erros e tentar saná-los da melhor maneira possível. O que é isso aqui? Isso aqui é uma suspensão. As pessoas, quando tomam isso, em grande parte, tomam de forma errada. Por quê? O que é uma suspensão? Se eu deixar esse frasco em repouso, né, guardado lá no armário, e no outro dia eu for tomar, se eu não agitá-lo, eu vou, na verdade, tomar apenas a parte líquida desse medicamento, a parte sólida, que são os sólidos, que é, de fato, o medicamento, vai tudo para o fundo. Então, a pessoa acaba tomando água, ao invés de tomar o leite de magnésio. Da mesma maneira que no experimento, se eu não tomar cuidado, e eu quero que você anote isso, porque os nossos resultados dependem disso, eu não vou falar se eu tomei esse cuidado, mas eu estou sinalizando isso para você já, né? Que se eu não agitei isso aqui na hora de pegar, possivelmente eu vou pegar só a parte mais líquida e, obviamente, eu vou ter um resultado bem abaixo do que está sugerido aqui no frasco. Então, todos esses detalhes devem ser levados em conta quando você vai fornecer um relatório técnico a respeito. Todas essas observações precisam ser apresentadas. Muito bem, então como nós vamos fazer isso? É uma titulação de retorno. E eu disse para você que talvez um dos exercícios mais difíceis que a gente tem aqui na análise da química é exatamente quando você tem reagente em excesso. Nós chamamos de titulação de retorno. Se adiciona um reagente em excesso, certo? Parte desse reagente vai reagir com a sua amostra e parte vai sobrar. O que nós titulamos, na verdade, é o excesso não reagido. E por aí chama retorno, porque do excesso a gente retorna para poder fazer a determinação propriamente dita da amostra. Nosso aparato experimental vai ser o seguinte: eu tenho o título da aula, dosagem do teor de MgOH2, que é o hidróxido de magnésio,
em amostras de leite de magnésia, tá? Como vai ser feito o experimento? Na bureta eu vou carregar com NaOH padronizado, aquele mesmo NaOH que nós usamos aí no outro experimento, tá? Com o fator de 1,0093. Volume gasto é o que eu vou determinar a partir de 3 medidas, de 3 titulações, titulação em triplicata. Eu me reservo, de novo, a fazer apenas uma titulação com você, né? E vou passar o resultado da média das 3 análises, para não ficar enfadonho e cansativo, como a gente já fez na outra aula. No Erlenmeyer, eu vou colocar, observe, eu vou tirar na balança uma alíquota, uma amostra, uma massa de leite de magnésia, equivalente a 0,4048 gramas. Então, eu peguei o frasco, fui lá na balança, tirei uma porção equivalente a 0,4048 gramas e pesei lá na balança, tá certo? Esse valor eu passei para dentro de um Erlenmeyer, para nós fazermos a titulação. Em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar em cima desses 0,4048 gramas, você vai ver isso na prática, 25 ml de ácido clorídrico a 0,1 molar, fator de correção, 1,0093, lembra? É exatamente a solução de ácido clorídrico da nossa terceira aula prática, onde nós fizemos a repadronização, reajustamos o fator de correção, uma concentração exata, para que nós pudéssemos aplicá-lo em uma análise como essa. Então, 25 ml de ácido foram adicionados sobre essa amostra. Obviamente, essa amostra vai dissolver, tá? E esse ácido que eu adicionei, pessoal, ele representa o ácido total, porque uma parte desse ácido vai sobrar, que é o ácido em excesso. E eu vou titular o excesso de ácido com o NaOH. Em outras palavras, o NaOH na bureta, ele vai titular, base titula ácido. MgOH do leite magnésia também é base, então a base não pode titular base. Então, se eu adicionei ácido aqui em cima e eu vou titular com base, só pode ter acontecido uma coisa: o ácido adicionado sobrou. Eu adicionei ácido em excesso. Logo, esse ácido clorídrico ele vai ter 3 parcelas importantes. Uma que representa, nos 25 ml, o ácido total adicionado. Outra vai ser a porção que sobrou. E a porção mais importante para mim, no que tange os cálculos, é o ácido que reagiu com o MgOH. Certo? Então, como que eu vou encontrar isso? Nós vamos ver aqui na sequência de cálculo, eu vou fazer aquela continha que nós já fizemos em alguns exercícios na aula teórica. Para mim achar o que reagiu, eu vou pegar o total e descontar do excesso. Subtraindo o total menos o excesso, eu vou ter o que reagiu. Reações químicas envolvidas. Vale salientar que 3 gotas do indicador fenolftaleína, 1%, para fazer a mudança de cor. Reações envolvidas. Eu tenho ácido clorídrico reagindo com MgOH, formando sal e água. Então, ácido clorídrico reage com hidróxido de magnésio, formando cloreto de magnésio e água, sal e água. Veja que a estequiometria é 2:1. Esses 2 HCl aqui representam o ácido que reagiu desses 25 adicionados. Dos 25 adicionados, esse ácido aqui é o que reagiu. E é ele que eu preciso identificar. Porque uma vez que eu calculei esse ácido que reagiu, por regra de 3, eu determino a quantidade de hidróxido de magnésio contido na amostra. Tá? Outra reação aqui, sempre que tem uma titulação de retorno, normalmente nós temos 2 reações ou mais. A outra reação é do ácido clorídrico com o NaOH. Esse ácido que reage com o NaOH é o ácido em excesso, é o que eu estou titulando. Na verdade, esse NaOH está titulando o HCl em excesso. Esse experimento aqui, na verdade, é a titulação do ácido em excesso. Por isso que é chamado de retorno, porque depois eu tenho que voltar aqui para encontrar o MgOH2, certo? Que é o hidróxido de magnésio. A reação do ácido clorídrico com NaOH já é conhecida, é 1:1, a gente já fez vários experimentos envolvendo isso, tá? Muito bem, como é que eu faço o cálculo? Já que eu quero chegar lá no teor percentual, eu quero determinar a porcentagem de
hidróxido de magnésio no leite de magnésio? Veja, primeiro, sempre que eu tiver excesso, a minha sequência da minha receita de bolo, que eu sempre falo para vocês, vai ser ácido total, ácido em excesso, ácido que reagiu. Ok? Ácido total, como é que eu calculo? Número de mol é concentração vezes volume litro vezes fator de correção, porque é uma solução padronizada. Ok? A quantidade de ácido em excesso. Como é que eu vou encontrar o ácido em excesso? Ora, eu vou encontrar a partir do NaOH. Como que eu calculo isso? Número de mol vai ser concentração vezes volume litro vezes o fator de correção. Professor, a fórmula é a mesma? É. Todavia, os elementos envolvidos são diferentes. Aqui eu estou falando do ácido. Aqui, ainda que eu esteja determinando o ácido em excesso, esses valores aqui, ó, diz respeito ao NaOH. Por quê? Quem está titulando é o NaOH. Achando o NaOH, 1 para 1, eu acho o ácido em excesso. Por isso que aqui, ó, eu poderia dizer que aqui, ácido em excesso barra NaOH, né? Poderia dizer isso perfeitamente. Tá certo? Bom, uma vez que eu encontrei o ácido total, achei o ácido em excesso, eu preciso de achar o ácido que reagiu. E eu acho isso subtraindo o total menos o excesso. Encontrei o ácido que reagiu, eu vou estar exatamente nesta equação. Ó. Aí eu posso determinar a quantidade de hidróxido de magnésio. Como que eu faço isso? Estequiometria. 2HCl para 1 MgOH2. A quantidade de ácido que eu encontrei aqui no item 3, ó, equivale a X de MgOH. Logo, eu encontro a quantidade de MgOH, certo? Contido na amostra. Achei esse MgOH, pessoal, eu vou lá para a massa encontrada. Massa encontrada é número de mol vezes massa molar. A gente vai fornecer a massa molar do MgOH2 e parto para o teor percentual, tá certo? E aí, nós vamos comparar esse resultado com o resultado aí do frasco, fornecido no frasco, na embalagem do leite de magnésia. Ok? Então, esses são os fundamentos teóricos do experimento, os aparatos experimentais. Aqui nós vamos escolher 3 volumes relacionados às titulações. Obviamente eu vou mostrar para vocês apenas uma para economizar tempo e pegar a média e a partir daí fazer as continhas relacionadas. Ok? Bora para o experimento? Muito bem, pessoal, dando continuidade à nossa aula, nós já fizemos a explanação da base teórica, os fundamentos, agora vamos para o procedimento prático propriamente dito. Aqui eu tenho 3 frascos, né? 3 frascos aqui contendo amostras do leite de magnésia, veja que é leitoso mesmo, né? Branquinho, tá? 3 amostras, exatamente porque nós vamos fazer 3 titulações. Todavia, eu vou fazer apenas uma, ok? Aqui, ao vivo com vocês, as demais eu vou fazer, vou dar uma pausa no vídeo e passo os resultados para não ficar cansativo. Então, a primeira que eu vou fazer, nós vamos usar uma massa dessa porção, aqui está o leite, de acordo com o nosso roteiro, eu vou adicionar aqui dentro 25 ml de ácido clorídrico padronizado. Então está aqui o nosso frasco, eu vou tirar aqui desse ácido clorídrico, ácido diluído. Pessoal, eu estou manuseando esse ácido fora da capela, tá certo? Por quê? Porque é um ácido diluído. Ácido concentrado deveria ser manipulado isso dentro de uma capela. Como é que ele está diluído, né? Bem diluído, um ácido a 0,1 molar, então não tem problema eu manusear ele aqui como eu estou fazendo, tá? Então vale deixar essa observação para vocês. Então tirei aqui 25 ml do ácido clorídrico e eu vou passar aqui para dentro desse Erler, a minha primeira amostra. Você vê que à medida que o ácido vai caindo sobre o leite de magnésia, ele vai dissolvendo, olha só, ele vai solubilizando, tá?
Isso quer dizer que há uma reação química aqui acontecendo, tá certo? Então, olha, eu solubilizei todo o leite de magnésia, ou em outras palavras, o hidróxido de magnésio. Lembra, eu disse para vocês que esses 25 ml que eu adicionei aqui representam o ácido total. Você tem que guardar isso, você tem que entender isso. Desses 25 ml adicionados, uma parcela neutralizou o MgOH, uma parcela sobrou. Isso quer dizer o quê? Que essa solução, como ela está aqui agora, ela é ácida. É uma forma de eu provar para você que sobrou o ácido aqui. Você quer ver? Como que eu provo? Ó, se aqui for ácido, ao colocar o indicador 3 gotinhas, a solução permanece incolor. Ok? Tá? Deixa eu pegar um frasco aqui, depois eu peso outra amostra, só para te mostrar como seria se eu adicionar isso aqui em cima do leite, da base, ó. Olha lá. Fica rosa, porque isso aqui é uma base, tá certo? Então, se eu adicionei 25 ml de ácido aqui e adicionei o indicador e ficou incolor, é porque tem ácido em excesso. Eu tenho ácido sobrando. Então, esta é uma prova cabal que eu tenho ácido em excesso. Portanto, trata-se de uma titulação de retorno. Logo, eu estou, então, com a minha amostra já com ácido adicionado e eu vou colocar isso para poder titular. Antes disso, nós vamos, obviamente, carregar a bureta com NaOH padronizado também, certo? Fecha a torneirinha, vamos subir lá, com o funil erguido um pouco, eu vou adicionar aí o hidróxido de magnésio, vou deixar passar do zero, não me preocupe com isso agora, vou trazer para o próprio frasco mesmo, abro de uma vez para soltar, tirar o ar, eliminar o ar da ponteira e a partir daí eu faço o ajuste do menisco, do zero da bureta. Feito isso, eu vou pegar o Erlenmeyer contendo aí a amostra neutralizada, tá certo? Com ácido e o ácido em excesso, o ácido que sobrou aí, tá? Que é exatamente o que eu vou titular, tá? O que eu vou titular é esse ácido que sobrou. Vou ajustar um pouquinho aqui esse negócio para ficar bem dentro. Beleza? Ok, pessoal? Então agora, o que eu vou fazer? NaOH na bureta, vou adicionar sobre o ácido em excesso, vale salientar, tá? A hora que o indicador mudar de cor, como a gente já está acostumado, aquela cor levemente rosada, eu paro. Então, fazendo a titulação, veja, eu vou adicionando, foi aí cerca de 2 ml e já começa a aparecer uma cor vermelha, uma cor rosa, tá? Isso é um sinal que eu não vou gastar muita coisa aqui, diferente do que a gente já tem feito até então, né? Gasta-se muita coisa aí, mais de 20 ml nas titulações anteriores. A solução está quase mudando. Ó. Ainda não, vou adicionar mais uma gotinha. E vamos ver os 30 segundos. Acho que não vai dar, vamos adicionar mais uma. Agora eu acho que dá.
30 segundos, deu tempo, e agora eu vou fazer a leitura. Ora, essa leitura ela deu exatamente 15,5 ml, tá certo? 15,5 ml foi o volume gasto nesta primeira titulação. Ok? Perfeito? Procedimento prático, rápido, simples. Você vê que todos os experimentos, né, o procedimento acaba sendo o mesmo, algum detalhe de um reagente, mas os procedimentos do método clássico da química analítica, a titulometria, é simples, tranquilo de se fazer. Ok? Então agora eu vou dar uma pausa no vídeo, vou fazer a determinação dos outros e já volto com vocês apresentando os 3 resultados aí. Ok? E a média. Até daqui a pouquinho. Bem, pessoal, estamos dando continuidade, né, à nossa aula. Nós fizemos a primeira titulação, né, coletamos o valor, o volume 1 de 15,5, tá certo? Poupei vocês de verem a mesma titulação mais 2 vezes. Então, o volume 2 da segunda titulação deu 15,6 e o volume 3 deu 15,5, exatamente o mesmo valor. Fazendo um volume médio, eu vou ter 15,5 mais 15,6 mais 15,5. Somando e dividindo por 3, eu vou obter... Espera aí. 15,5, 15,5, 15,6. Dividido por 3 dá 15,53. Olha só, o volume aqui deu 15,53, tá certo? Então esse é o volume que nós vamos utilizar aqui, ó, volume médio gasto, 15,53 ml, tá certo? Então, esse foi o nosso experimento de hoje. Tendo em vista a determinação do teor de MgOH, que é hidróxido de magnésio, em amostras de leite de magnésia. Logo nós vamos partir para os cálculos e fazer as determinações relacionadas aí ao teor e fazer uma comparação com o valor prescrito no rótulo. Vamos gerar uma discussão a respeito disso durante a nossa aula de resolução de exercício. Grande abraço, te vejo lá na nossa aula envolvendo os cálculos.